Dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a grandiosíssima importância do perdão. Agora, na conclusão desses estudos, o credor, por algum motivo, levou essa queixa a Deus. E Deus mesmo, na sua misericórdia, mesmo não se agradando, mesmo sendo do seu desagrado, ele vai ter que aplicar a punição. Ele vai ter que punir, ele vai ter que cobrar. E o devedor vai ter que pagar. Você, devedor, vai sofrer. No versículo 26 diz: em verdade te digo que não sairás dali, ou seja, não sairás daquele lugar de sofrimento, daquela situação de sofrimento, enquanto não pagares o último centavo. Não é do agrado de Deus que alguma alma sofra. Só que nós temos que entender que nós, seres humanos, sofremos cotidianamente consequências de nossas próprias escolhas. Quando uma pessoa é devedor a outra e ele escolhe não pedir perdão, ele fez uma escolha. Então ele vai ter que responder pela escolha que fez. Porque ninguém o proibiu de pedir o perdão. Ele simplesmente, em muitas vezes, movido pelo próprio orgulho, guiado pela própria vaidade, não quis pedir o perdão. Ele decidiu. Ele vai pagar por isso. Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Por isso que o próprio Senhor diz: de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados? De que se queixa o homem, senão de suas próprias decisões, senão de suas próprias escolhas? Senão por ter usado errado o seu próprio livre-arbítrio e ter decidido errado. Nós sofremos cotidianamente as consequências de nossas próprias escolhas. Não pedir perdão é escolha e cada um vai ter que pagar por isso. Principalmente no versículo 25, quando ele diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Depressa. Porque ele está vivo hoje para você pedir perdão. Ele está vivo agora para você pedir perdão. Será que ele estará vivo daqui a um minuto? Será que ele estará vivo no dia seguinte? Então, jogue fora o teu orgulho, se desfaça dele. Abra mão da tua vaidade, reconheça o teu erro e vá ao teu adversário. Vá ao teu próximo ou ao teu irmão em Cristo e peça o perdão enquanto vocês dois estão a caminho, ou seja, enquanto vocês dois estão vivos. Porque se ele morrer sem te conceder perdão, você vai ter que pagar. Nós temos que entender que o pedido de perdão não é uma coisa qualquer. O devedor tem que convencer o credor. Não é chegar com aquela arrogância: eu pedi perdão, me perdoa se ele quiser. Não é isso. Ele está dizendo: entra em acordo, sem demora com o teu adversário. Entra em acordo, convença-o. Mostre para ele, convença-o de que você está arrependido. Se o teu credor percebe arrogância em você, você estará alimentando nele o senso de justiça em não te perdoar. Ele já não tem a obrigação de te perdoar. Ele já não tem a obrigação de conceder o perdão. E ainda vai ter que engolir a tua arrogância, porque quem está arrependido não demonstra arrogância. Quem está arrependido demonstra humildade, mansidão, submissão, sujeição. São as características de quem está verdadeiramente arrependido. Humildade, mansidão, submissão, sujeição. Agora, uma pessoa que chega com o olhar altivo, voz arrogante, uma postura nada humilde e quer pedir perdão com essa postura, o credor não vai perceber esse arrependimento. E não percebendo esse arrependimento, ele pode muito bem não perdoar. E como eu disse logo no início de nossos estudos,
ninguém é obrigado a perdoar, porque perdoar é um direito, não obrigação. E ninguém pode ser punido por fazer uso do seu direito. Então você que é devedor, entenda isso. Quem é devedor é você. Então quem tem obrigações é você, devedor. O credor não tem obrigação nenhuma contigo. Você, devedor, é que tem obrigação com o teu credor. Você tem a obrigação de pagar ou de pedir o perdão. E ainda tentar convencer o teu credor a te conceder o perdão. A você que é devedor, observe o caso do conservo que pelo seu credor foi lançado em prisão, foi lançado em lugar de sofrimento. Veja lá o que diz o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Saía a dívida da própria pessoa com Deus. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o que significa isso? Significa sofrer a perda, a ausência. E essa perda pode ser momentânea ou pode ser permanente. Momentânea, por exemplo, se ele ficar doente e ficar hospitalizado, ele está longe de tudo que ele ama. Se for permanente, pode haver um litígio no casamento, ele perder a esposa e os filhos. Ou ele pode sofrer consequência de fenômenos graves da natureza e lhe tirar todos os seus bens e também seus entes queridos. Tudo isso é sofrimento. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou. O servo não foi com arrogância, ele foi reverente, humilde, sujeito, submisso e rogou, suplicou, implorou o perdão. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Por que perdoou? Ele disse que ia pagar tudo. Aquele senhor viu que ele não tinha como pagar. Essa promessa de, eu vou lhe pagar tudo, é só uma forma de retardar a punição. E aquele senhor viu que aquele servo não tinha como pagar. Então ele preferiu, ao invés de receber a promessa de que ele iria pagar a dívida, o Senhor preferiu perdoar logo. Aquele servo, ao sair dali, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Olha que ele devia 10.000 talentos ao seu senhor. Saindo da presença do seu senhor, ele encontrou um conservo seu que lhe devia 100 denários. Por que chama de conservo? Vamos entender isso. Quando uma pessoa é devedora a outra, ela imediatamente, automaticamente, ela se torna um conservo da outra. Por quê? Conservo, porque ela tem que pagar a outra. Ela tem que pagar a outra. As pessoas perderam o senso do que é ter dívida com alguém. Se eu tenho uma dívida com alguém, essa dívida me faz conservo desse alguém. Eu devo a ela. Eu devo a esse alguém. Aí saindo dali, encontrou um conservo seu que ele devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele disse ao Senhor, agora ele estava ouvindo do seu conservo. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ele lançou aquele conservo dele no local de sofrimento. Como ele pôde fazer isso? O senso de justiça dá a ele esse poder. Todo credor tem o poder de lançar em lugar de sofrimento o seu devedor. Todo credor tem esse poder de lançar em lugar de sofrimento o seu devedor, por questão de justiça. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então
O seu senhor, chamando-o, lhe disse, ou seja, ele compareceu perante o senhor novamente para prestar contas. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos seus carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mas, para você na condição de devedor, observe o que o Senhor diz no versículo 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. E lá no final, você pode observar que o senhor daqueles dois servos não tirou o conservo da prisão. Ele se entristeceu e se enfureceu porque o servo não perdoou o conservo. Mas ele não tirou o conservo da prisão. Por quê? Porque a prisão do conservo era justa. A causa realmente existia um motivo justo. A prisão do conservo foi justa porque o conservo devia e não pagou. Então você na condição de devedor, observe bem isso. O Senhor não vai impedir que o teu credor te lance em lugar de sofrimento. E uma vez você, devedor, sendo lançado em lugar de sofrimento, o Senhor não vai tirar você daquela situação, porque seria justa a tua condenação ao sofrimento. Mesmo sendo desagradável ao Senhor, ele não libertou o conservo, porque a prisão do conservo era justa. Não é seguro afirmar que o credor sofrerá por não perdoar. Não é seguro afirmar. Por quê? Tem que se analisar. Por que o credor não perdoou? O devedor lhe pediu perdão? O devedor fez de tudo para convencer o credor a lhe perdoar? O devedor foi com humildade, com sujeição, submissão perante o credor para lhe pedir o perdão? Tudo isso será analisado. De quem é a culpa pela ausência do perdão? Essa culpa é do devedor, que não quis pedir perdão, ou foi pedir um perdão demonstrando arrogância? Ou essa culpa é do credor, que vendo a humildade, humilhação, sujeição, submissão do seu devedor, lhe endureceu o coração e não quis perdoá-lo. Então, não é seguro afirmar que o credor sofrerá por não perdoar. Somente existe essa possibilidade. Contudo, é sim assegurado que aquele que não teve a sua dívida perdoada terá que pagar. Isso é certo. Irá sofrer como forma de pagamento. Não é difícil encontrar pessoas que reconheçam o erro que cometeram contra alguém ou até mesmo contra Deus, pensarem que é suficiente o fato de terem se arrependido e que não precisa pedir perdão. Mas não é assim que ensina a Santa Escritura. A pessoa que, reconhecendo a sua culpa e mesmo com o sentimento de pesar, perde a oportunidade de pedir o perdão, pode ser interpretada como orgulhosa, como uma pessoa não humilde. Pois aquele que deve, e pela sua falta de humildade, não pedir perdão ao seu credor, aliás, é nessa falta de humildade que o maligno faz a sua aposta de condenação dessa alma. Aquele que deve, e pela sua falta de humildade não pediu perdão ao seu credor, terá que pagar. E o inimigo aposta muito nisso, na falta de humildade do devedor. Isso porque é exatamente essa falta de humildade que pode dar legalidade ao credor para não lhe perdoar a dívida. Ou seja, a sua ausência de perdão seria legal, porque não houve
humildade da parte do devedor para com o seu credor. O Senhor Jesus Cristo ensina que dos humildes é o reino dos céus, como diz o Senhor lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. E que aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Porque, na verdade, o que impede a humildade são sentimentos como a soberba, o orgulho e outros sentimentos semelhantes a esses. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz que a ruína vem após a exaltação, mas logo depois da humildade vem a honra. É por esse motivo que o maligno se agrada quando, por falta de humildade, o devedor não pede o perdão. Só o fato de, aos humildes, Deus dar a sua graça, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, já é motivo suficiente para fugirmos da soberba. Pois quem é aquele que pode viver, crescer, prosperar, ter paz ou qualquer outra coisa, seja na vida material ou espiritual, se não for pela graça de Deus? Um exemplo importante disso é que aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. E é exatamente essa falta de humildade que faz com que a pessoa não aceite verdades desagradáveis, verdades que lhe são desagradáveis. Nesse caso, estaria indo contra o próprio Senhor, pois Cristo Jesus é a verdade, como diz em João capítulo 14, versículo 6. E nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. 2 Coríntios 13, 8. Observemos como é maléfica a falta de humildade, a ponto de impedir que a oferta oferecida pelo devedor seja aceita por Deus, e até mesmo levá-lo a juízo e condenação, como diz Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 26. Pois Deus se agrada dos que se humilham, porém resiste aos orgulhosos, aos soberbos. Tiago 4:6. Sendo assim, aquele que por orgulho não buscou perdão, no momento do juízo enfrentará a resistência da parte de Deus. Meus queridos, a condenação é certa. A condenação é certa, porque você está indo para um julgamento, sendo que o advogado é o mesmo juiz. Você estará sem advogado, só tem o juiz. Quanto ao perdão, a doutrina do Senhor Jesus Cristo nos ensina que tantos quantos forem os pedidos de perdão, tantos devem ser os perdões. Lucas, capítulo 17, nos versículos 3 e 4. Também isso nos leva a entender que, não havendo nenhum pedido de perdão, ao credor não será cobrado o perdão. E quando o credor libera o perdão ao seu devedor, ainda que não tendo o devedor demonstrado arrependimento, cumpre-se o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22, que diz: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É o mesmo que diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20. Essas brasas vivas de que tratam esses trechos bíblicos são as punições que o credor não praticou contra o seu devedor, pois, com certeza, o devedor sofreria bem menos se o credor lhe aplicasse alguma punição. E assim sendo, devido à falta de humildade do devedor, o Senhor fará justiça punindo o devedor, porque é questão de justiça. O credor não queria perdoar, porém o fez por obediência ao Senhor. Nesse caso, o Senhor pune o devedor para honrar o credor. Que quando nós mesmos praticamos a nossa própria justiça contra alguém, Deus não tem mais nada para cobrar desse alguém. Porém, por mais que esse alguém sofra nas nossas mãos, sofreria muito mais se nós o entregássemos a Deus. Então,
Quando a própria pessoa, quando o próprio credor, ele não pratica essa punição contra o seu devedor, Deus o fará. Por quê? Porque o devedor, na situação de arrogante, de não arrependido, de quem não se humilha, ele tem uma dívida com o seu credor. O seu credor não quer lhe perdoar essa dívida, por diversos motivos, ou porque dói muito, ou porque o próprio devedor lhe provoca o não perdoar, lhe endurecendo o coração. Mas o credor, mesmo assim, por causa do Senhor, ele vai perdoando, mas o Senhor está vendo a postura irredutível do devedor. Então, essa punição que o credor não quis praticar vai servir de brasas vivas sobre a cabeça desse devedor, que é o adversário do credor. Então, sempre que o credor fizer o bem a um devedor que não está arrependido, a um devedor que não quer se corrigir, que não quer se consertar, todo o bem que o credor fizer a esse devedor será como brasas vivas. Brasa viva é uma brasa acesa. Imagine alguém com brasas acesas sobre a sua própria cabeça. É muito gemido, é muito grito de dor, é muito urro de dor. São gritos de dor, é muito sofrimento. Brasas vivas, brasas acesas sobre a cabeça de alguém. Então seria muito menos doloroso para o devedor se o próprio credor fizesse a cobrança da dívida. Mas ele não fazendo isso, e vier esse devedor a sofrer a cobrança da dívida da parte do Senhor, ele vai sofrer muito mais. Pois o devedor só estaria isento se o credor quiser, por livre e espontânea vontade do íntimo do seu coração, perdoar as suas faltas. Mas se o perdão desse credor não foi do íntimo do seu coração, foi somente porque ele queria obedecer ao Senhor, então o Senhor fará a cobrança. Porque o Senhor vai honrar este servo que, por obediência ao Senhor, mesmo indo contra o seu próprio coração, perdoou. Esse perdão não foi do íntimo do seu coração, mas sim por questão de fidelidade ao Senhor, por questão de lealdade ao Senhor, não por compaixão ao seu devedor. Então o Senhor, para honrar esse servo fiel, leal, vai punir o devedor. Que o Senhor vai ver que é como se o Senhor estivesse dizendo: por mim, foi por minha causa que ele não cobrou a dívida desse devedor de coração duro e impenitente. Se foi por minha causa, então pronto, eu vou fazer a justiça no lugar do meu servo. Por quê? Como eu disse antes, o Senhor não toma a frente de nenhum credor para dizer ao devedor: ele não te perdoou, mas eu perdoo por ele. Mas o Senhor pode tomar a frente do credor e cobrar a dívida. Ele não pode tomar a frente do credor para conceder perdão, mas ele pode tomar a frente do credor para cobrar justiça. Quem não pede desculpas ou perdão fica por decisão própria obrigado a pagar a dívida, que pode ser cobrada pelo Senhor nesta vida ou depois dela, ou em ambas. Isso não é sabedoria. Não pedir perdão não é sabedoria, não há sabedoria nisso. Isso é tolice. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, ele diz: quem quiser viver dias felizes, lá no versículo 11 ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nesse caso, da pessoa que não pediu desculpas, não recebeu o perdão da sua dívida, não poderá entrar no reino de Deus. Permanecerá de fora. Por quê? Porque o reino de Deus é reino de paz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, para que possa entrar no reino de paz. Se não conseguir alcançar a paz, não poderá entrar no reino de Deus, no reino de paz, permanecerá de fora. E esse sentimento, essa ausência de paz,
lhe servirá de inferno, que pode atormentar por toda a eternidade. Pode atormentar somente até o dia do juízo e pode atormentar também depois do juízo. Ora, se os sábios resplandecerão como luzeiros, como diz Daniel 12:3, para onde vão os tolos? Porque tendo a condição de pedir perdão e não fazem, isso é tolice. Então, para onde vão os tolos? O destino deles é ruim. O que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Por que estúpido? Porque é a repreensão que vai nos mostrar onde nós estamos errando, nos dando a oportunidade de nos corrigirmos. E quando a gente joga fora essa oportunidade, isso é estupidez. Porque a gente está, por decisão própria, decidindo permanecer no erro. Isso é impedir a própria salvação. Isso é estupidez. Porque parem para pensar. Quantas pessoas nós conhecemos a quem ninguém mais quer repreender nem chamar atenção. E por quê? Porque já sabem que essas pessoas não gostam de serem reprovadas, não gostam do chamado de atenção, não gostam da repreensão, rejeitam a repreensão, se enfurecem quando são repreendidas. O que acontece com essas pessoas? Cada um vai deixando elas nos seus próprios erros. Elas vão errando e vão envelhecendo nos erros até morrerem. E o que vai acontecer? Cada erro lhes será cobrado, porque rejeitaram a repreensão. São pessoas que cada um vai deixando o seu erro. Não vou chamar atenção não. Não gosta quando é chamada atenção. Chamar a atenção de fulano, de Beltrano, você perder a paz. Aí vai deixando no erro, porque já sabe que a pessoa não aceita verdades desagradáveis, não aceita ser reprovada, não aceita opinião contrária, não aceita repreensão. Então ela vai ficando no erro. Por isso que é estupidez a pessoa odiar, rejeitar a repreensão. Porque a pessoa sábia, ela quer andar o mais correto possível. Só que para isso ela precisa ser corrigida. Por isso o sábio aceita a repreensão e ainda incentiva a outros a lhe repreenderem. Por quê? Porque assim esse sábio errará cada vez menos. E aquele que odeia a repreensão vai começar a se enfurecer com aquele que aceita a repreensão. Por quê? Aquele que odeia a repreensão estará cercado, carregado de erros, e olhará para o sábio que aceita a repreensão e ficará procurando no sábio motivo de acusação. Ficará procurando no sábio razão para o acusar. Por que se enfurece? Porque dificilmente achará esse motivo, dificilmente achará essa razão. E aí a postura do sábio ofuscará o tolo. E o tolo não gosta de ser ofuscado. Por isso o tolo não aceita a repreensão, porque o tolo quer ser visto como correto. E é exatamente isso que faz com que ele seja cada vez mais errado. Porque ele quer ser visto como correto, então ele não vai aceitar que alguém diga que ele está errado. Então até que uma pessoa deixe ele no erro, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 20ª, e todos deixam ele no erro. E ele não acha mais alguém que lhe advirta, que lhe abra os olhos. Olha, Provérbios, capítulo 26, versículo 10, diz: o poderoso que criou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Para concluir, gostaria de desejar de todo o meu coração que ambos, credor e devedor, sejam fortalecidos no Senhor e na sua humildade e mansidão, para que ambos deixem de estar em lados opostos, para que não sejam mais adversários, mas que sejam ambos um só em Cristo Jesus. O credor, sendo fortalecido no Espírito do Senhor, para com humildade, mansidão de todo o seu coração, conseguir perdoar o seu devedor. E o devedor, fortalecido pelo Espírito do Senhor, lhe seja enchido de humildade, mansidão, sujeição,
subordinação para reconhecer o seu pecado e suplicar o perdão do seu devedor e receber também do Senhor sabedoria para, através desta, conseguir convencer o teu credor a te perdoar. E assim ambos sejam agradáveis aos olhos do Senhor. Porque o que agrada ao Senhor é que os irmãos vivam em união e não em litígio, não em lados opostos, não como adversários, mas sim como irmãos, unidos em amor. Que Deus abençoe e fortaleça a todos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu concluo esse tema. Fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.